Olá, galera, sextou! Vamos hoje de modernismo no Brasil. Vocês sabem que o modernismo no Brasil é a escola que mais cai, né? Eu costumo dizer que é o xodó da prova do Enem, essa escola chamada de modernismo. Eu queria relembrar um pouquinho sobre como surgiu esse modernismo, que a gente está tanto falando, que a gente já vem aí mais quase uma semana, 2 semanas falando sobre ele. É porque essa escola é um pouco grande, né? Essa escola é uma escola gigantesca, que a gente vai tentar hoje dar uma alavancada. Vimos na aula passada a primeira fase, vamos ver hoje a segunda fase e a terceira, para a gente dar uma alavancada nesses nossos conteúdos, para a gente poder fechar, né? Fechar o nosso programa. Faltando ainda 52 dias para a prova, a gente precisa fechar esse movimento para que a gente possa começar a fazer as nossas revisões, tá bom? Bora para cá. Modernismo no Brasil. Quando você começa a estudar o modernismo, eu sempre trago isso aqui para você, porque aqui há uma contradição entre o pessoal das artes, né, o pessoal das artes e o pessoal da literatura, né? Arte e literatura sempre caminhando juntas, lado a lado, já que a literatura é um tipo de arte. Falei para vocês que para os artes educadores, o modernismo surge com a exposição de Anita Malfatti em 1917. Mas isso aqui é a posição das artes, tá? E aqui embaixo, o modernismo surge em 1922 com a chamada Semana de Arte Moderna, que vai ser o acontecimento cultural mais importante surgido no primeiro momento modernista, né? Semana de Arte Moderna vai ser o acontecimento cultural mais importante que surge justamente aqui. E com a semana surge o nosso querido modernismo. E professor, o que foi esse modernismo? Vou conceituar para você o que foi o modernismo. O modernismo, pessoal, ele é um período literário, né, um período literário que abrange com pequenas variantes todo o século XX. O modernismo ele foi o resultado das profundas transformações sociais, políticas e econômicas ocorridas na Europa durante o início do século, quando o modernismo toma a si o encargo de manifestar artisticamente o movimento da nova civilização. O modernismo é a chamada Revolução Moderna, é a chamada Revolução Permanente nas Artes, é também chamado de arte genuinamente brasileira. Por que arte genuinamente brasileira? Porque todo aquele sonho que foi plantado com os românticos, qual era o sonho dos românticos? Nacionalizar a literatura, né? O modernismo consegue atingir essa meta, que era a nacionalização da literatura. Mas, meus filhos, uma coisa, eu sempre falo isso aqui para vocês. Toda vez que você for resolver uma questão de modernismo, gravem as palavras-chave, tá, pessoal? Grave as palavras-chave, porque isso ajuda bastante. Eu falei para vocês que modernismo é nacionalizar. Modernismo é reformar. Modernismo é reformar, modernizar. Isso aqui se for o quê? Se for verbo, né? Se for substantivo, vou colocar aqui nacionalizar, eu vou colocar nacionalismo. Nacionalizar é nacionalismo. Nacionalismo exacerbado, que é aquele sentimento de amor à pátria. Reformar o Brasil, modernizar o Brasil, né? Mas também o que você tem que observar, que modernismo também pode ser valorizar, explorar o cotidiano, falar a linguagem do cotidiano. E modernismo aqui, meus filhos, vai ser chamado sentimento de liberdade. Qualquer questões que envolva o modernismo, vocês têm que lembrar dessas palavras. Eu chamo essas aqui de palavras-chave. Modernismo é nacionalizar se for verbo. Se for substantivo, nacionalismo. Modernismo é reformar. Modernismo é modernizar. Modernismo é cotidiano. Modernismo é liberdade. Se você tiver isso aqui em mãos, né, na sua cabecinha, isso aqui ajuda bastante. Tá bom? Bora para cá para o nosso material. Eu estou usando esse material ele é único, tá, pessoal? Ele é bem extenso, ele contém tudo que a gente precisa aqui.
Na aula passada, nós vimos com vocês os autores pertencentes à primeira fase, né? Que eram os Andrade, ou melhor dizendo, os Andrade não. Os Andrade, e se tratando de Mário de Andrade e Oswald de Andrade, né? Hoje a gente vai falar de um outro Andrade, né? De outro Andrade que é o chamado Carlos Drummond de Andrade. Mas antes de falar no Drummond de Andrade, eu queria fazer esse preâmbulo aqui com vocês, falando, hoje nosso foco, na aula passada foi primeira fase, nosso foco hoje é a segunda fase. Aí eu coloquei assim para você, ó. Modernismo, segunda fase. Na segunda fase estabelece o romance regionalista. Romance regionalista, e surge uma característica do modernismo chamado de regionalismo, com o surgimento do romance regionalista, com predominância dos temas sociais e políticos. Por exemplo, nós temos aqui na segunda fase romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, onde você vai explorar a seca. Meus filhos, seca é um tema frequente das nossas provas, tá? Cuidado com esse tema, a seca. E quando você falar de seca, você lembra do Nordeste, né? Você lembra do Nordeste brasileiro. Então vamos ver aqui que eu coloquei para você. Na segunda fase se estabelece o romance regionalista que retrata uma certa região do país. Por exemplo, se eu falar para você nesse tema aqui, seca, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Região Nordeste. Mas é só o Nordeste que seca? Não. Tivemos seca também na região Norte, né? Mas geralmente, de modo geral, quando você falar de problemática social, como a problemática da seca, você tem que lembrar do Nordeste. Aí eu coloquei ali para você e a prosa intimista. Na prosa você vai estudar os romances e na prosa intimista que estuda o homem urbano, né? Seria o que, professor ali? Seria as características da segunda fase. Hoje eu quero me deter, falar para vocês nos poetas e nos prosadores da segunda fase. Só que quando eu falo poetas, eu falo de Drummond, eu falo de Cecília, eu falo de Vinícius. E quando eu falo de prosa, eu lembro de Graciliano Ramos, Jorge Amado, Érico Veríssimo, Raquel de Queiroz e José Lins do Rego, que são os principais, tá bom? Eu quero falar hoje de cada um deles, tá? Começando a falar pelo nosso poetinha, o poeta das paixões, o poeta das mulheres. Por que poeta das mulheres? Porque Vinícius vai cantar o amor, vai cantar as mulheres em seus textos, né? Ele canta o amor. Que amor é esse que aparece em Vinícius? O amor romântico. O que é o amor romântico? É o amor verdadeiro, o amor profundo, né? O amor romântico marca a característica da obra de Vinícius de Moraes, o poetinha. Meus filhos, sempre o Enem cobra questões de Vinícius. Sempre vem o soneto, me lembro que ele cobrou no ano de 2004, acho que foi isso, soneto de fidelidade da prova do Enem. Sempre ele cobra, todos esses sonetos do Vinícius já foram cobrados na prova do Enem. Tanto no Enem tradicional como no Enem PPL, no privado de liberdade. Deixa eu ler primeiro aqui o que tem no nosso material, para depois eu explorar mais coisas sobre os Vinícius de Moraes. Hoje nós vamos falar dos autores. Vinícius de Moraes, 1913-1980. Tornou-se extremamente conhecido devido à sua atuação na MPB. Falou de Vinícius, falou de música popular brasileira, tá bom? Bem, no entanto, antes de músico, foi poeta lírico, né? Antes de músico, foi poeta lírico. No início da carreira, a tônica de sua poesia reside na religiosidade. Meus filhos, toda vez que tiver carga subjetiva, geralmente é acompanhado da religiosidade, né? A partir de Elegia de 1943, nasce um lirismo amoroso, né? Nasce um lirismo amoroso de fundo erótico, em que avulta a figura feminina. Por que avulta a figura feminina? Porque Vinícius vai cantar o amor, vai cantar as mulheres. Então, avulta a figura feminina. Embora não abandone o erotismo, sua poesia vai adquirindo uma conotação social e refletindo o momento presente. Deixa eu contar um pouquinho sobre Vinícius de Moraes, o nosso poetinha. Vinícius de Moraes amava as mulheres. Vinícius se caracterizou pelaquela célebre frase que ele diz assim: que me desculpe as feias, mas a beleza é essencial numa mulher, né? Ele vai cantar a beleza da mulher, ele vai cantar a figura feminina, ele vai cantar o amor, né?
Ele apresenta, professor, uma carga de subjetividade? Sim, quando ele caracteriza o amor dele, ele caracteriza a carga de subjetividade dele. Deixa eu contar mais uma historinha para você. Vinícius de Moraes, ele casou 9 vezes, amou 9 mulheres sem trair nenhuma. Aí teve uma vez um parceiro seu de MPB, Tom Jobim fez uma pergunta para o Vinícius. Vinícius de Moraes, me diga uma coisa, você que canta o amor, canta as mulheres. Me diga uma coisa, se fosse necessário você se casar, casou 9 vezes? Se fosse necessário você se casar pela 10ª vez, você se casaria? Cara, ele sorriu, né? Ele sorriu para o Tom e falou assim, Tom, quantas vezes for necessário me casar, eu me caso porque eu amo as mulheres. Então quer dizer, professor, que um dos temas frequentes na obra de Vinícius de Moraes, o nosso poetinho, o poeta das paixões, o poeta das mulheres, é cantar o amor, cantar a mulher? Isso, pessoal. Isso você tem que lembrar. Ele canta o amor, canta o amor o quê? Subjetivo. Então ele apresenta a carga de subjetividade devido a esse amor que ele prega, que é o amor do tipo romântico, não é isso? Beleza, então esse é Vinícius. Não esquece do nosso poetinha, não esquece do poeta das paixões, o poeta das mulheres. Ele canta o amor, canta as mulheres. Beleza, pessoal? Depois do Vinícius, vamos ver um próximo? Agora esse aqui é fera demais. Esse aqui é fera demais. Esse se chama quem? Esse é o nosso querido Carlos Drummond de Andrade, né? Drummond de Andrade é o próximo que a gente vai falar aqui. Drummond de Andrade. Drummond de Andrade, deixa eu contar a história do Drummond. O Drummond de Andrade, ele diz o seguinte, esse é o falamos do Vinícius, né? Vamos falar agora no Drummond de Andrade, né? Vinícius é o primeiro, peraí, deixa eu ver aqui como é que eles estão na ordem aqui. Está primeiro o Vinícius, depois está o Drummond. Aleph, passa aí, não está passando aqui no meu? Só para passar aqui, para passar para a tela passou do Vinícius, quero que pare para essa tela aqui, ó, do Drummond de Andrade. Passar a tela, que ali está congelado ali. Ali congelou, não sei o que é. Mas deixa eu falar aqui, enquanto o rapaz ajeita aqui, eu vou aqui falando aqui com vocês aqui sobre o Drummond de Andrade. O Drummond de Andrade, presta atenção, a vida do Drummond simplesmente era a filha dele, Maria Julieta. O Drummond falou uma vez assim, se um dia eu perder a Maria Julieta, eu perco a vontade de viver. É o que acontece. No ano de 1987, Maria Julieta falece. Ele perde Maria Julieta. Simplesmente, na hora que ele perde Maria Julieta, Drummond, simplesmente ele perde a vontade de viver. Aí o que é que acontece no Drummond? O Drummond simplesmente, o que é que ele vai fazer? Ele não vai mais compor versos, não vai mais se alimentar, não vai mais tomar água, ele não quer mais tomar água, ele não quer mais se alimentar, ele não quer mais viver, simplesmente ele se entrega para a morte. Professor, por que ele se entregou para a morte? Porque é o seguinte, que ele dizia que a razão da vida dele era Maria Julieta. Ele dizia, se um dia eu perder Maria Julieta, eu não quero mais viver, né? Então foi o que aconteceu. Ele morre no ano de 1887, quando Maria Julieta morreu. Aí o que é que o Drummond vai trabalhar? O Drummond, meus filhos, ele vai trabalhar nos textos dele, vou colocar bem aqui no quadro, ele vai trabalhar Carlos Drummond de Andrade. Ele vai trabalhar aqui o confronto, das realidades. Que realidades aqui vão aparecer? As realidades a realidade interior versus a realidade exterior. Ele vai confrontar essa realidade. Quem é essa interior? Aqui é o eu lírico. E quem é essa exterior? É o eu social. Cuidado com isso, tá, pessoal? Eu social e eu sociedade. Ele vai trabalhar nos textos dele, né? Ele vai trabalhar eu aqui, ele diz que eu aqui é igual ao mundo, eu é maior que o mundo, eu é o menor que o mundo. Ele vai trabalhar isso aqui nos seus textos, né?
seria o eu lírico versus o seu comprometimento com as causas sociais. Aí, esse é o principal tema, tá? Que vai aparecer na obra de Drummond. Considerado o maior poeta da literatura brasileira, deixou obra que expressa a angústia do homem contemporâneo. Quem são os destaques aqui na obra de Drummond? Alguma Poesia, de 1930. Sentimento do Mundo, de 1940. Rosa do Povo, essa obra Rosa do Povo já chegou a ser leitura obrigatória aqui na Unifap. Eu acho muito bacana essa obra. A capa do livro dessa obra aqui, pessoal, aparece assim um meio da rua, né? Um asfalto todo quebrado, aí no meio das rachaduras nascendo uma planta, né? Desabrochando uma planta. É a capa do livro Rosa do Povo, que já foi leitura obrigatória nos nossos vestibulares aqui no Amapá, né? Claro Enigma, de 1945, e Boitempo, de 68. Esse é Drummond de Andrade, tá, pessoal? Eu é igual ao mundo, eu maior que o mundo, eu menor que o mundo. Drummond trabalha as realidades interiores em seus textos, né? É o eu lírico versus o eu social ou eu sociedade. Cuidado com Drummond. Drummond é o maior poeta brasileiro. Drummond é o autor que mais cai no Enem. Questão certa que você tem esse ano, meus alunos, é uma questão de Drummond de Andrade. Pronto. Falamos no Vinícius, no nosso poetinha, falamos no Drummond de Andrade, agora vamos falar nela, a poeta. Por que senão a gente chama para ela de poetisa? Porque ela odiava ser chamada de poetisa. Cecília Meirelles. Cecília Meirelles pertence à segunda fase. Hoje o nosso foco é a segunda e terceira fase, tá? Primeira fase foi na aula passada. Então a segunda fase, ela está dividida assim, poesia e prosa. Na poesia nós temos Vinícius de Moraes, Drummond de Andrade, aí tem Drummond de Andrade, Cecília Meirelles, Murilo Mendes, Jorge Lima. Mas eu não vou falar no Murilo Mendes, Jorge Lima, porque eles são autores que quase não são cobrados. Aqui o nosso foco é trabalhar os autores cobrados no Enem, tá? E ela é cobrada, né? Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles, pessoal, como eu falei para vocês, a poeta Cecília Meirelles, ela pertence à geração de 30, a segunda. Ela pertence a uma corrente chamada de espiritualista, que lembra de espiritualidade, um dos principais traços simbolistas da Cecília Meirelles, né? Deixa eu contar a história da Cecília Meirelles para você. Cecília, quando tinha 10 anos de idade, perdeu seu pai. Logo em seguida, Cecília perdeu a sua mãe. Dos 4 filhos que os pais da Cecília tiveram, dos 4, 3 nasceram natimortos. Ela foi a única sobrevivente. Imagine as perdas, meus filhos. Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu 3 irmãos. Aí ela foi criada pela avó. De uma hora para outra, a avó falece. Aí a Cecília pensou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou me casar. Porque eu me casando, eu vou ter um companheiro. Aí a Cecília se casa e o companheiro morre. Sabe quantos entes ela perdeu, pessoal? Ela perdeu 7. Aí sabe o que vai acontecer com a Cecília? Ela vai herdar um dos principais traços simbolistas dela, que é a solidão. Um dos piores sentimentos que existe na face da Terra. O Camões já dizia que eu posso me sentir sozinho no meio de uma multidão. Aí ela vai herdar os traços simbolistas, a solidão, a espiritualidade, a alma, o sobrenatural. Ela vai herdar isso aqui, que são características do simbolismo, ela vai herdar para a obra dela. Deixa eu falar um pouquinho na Cecília de Meirelles aqui. Cecília Meirelles, 1901, 1964. Aos 18 anos, Cecília Meirelles publicou o seu primeiro livro, Espectros, de inspiração, olha aí, neossimbolista, Cecília neossimbolista, Cecília pós-simbolista, Cecília Meirelles é mais simbolista que modernista. Ao longo de sua carreira, vai cultivar a poesia introspectiva. A mesma característica de Cecília, a mesma da Clarice Lispector, é a mesma da Lígia Fagundes Telles, tá? Então, vai cultivar uma poesia introspectiva em que reúne a religiosidade. Olha lá, religiosidade em Vinícius, religiosidade em Cecília Meirelles, tá bom? E o desespero pelo sentimento de transitoriedade. Por que esse sentimento de transitoriedade da vida? Porque ela vai questionar, pessoal. Uma pessoa que perde toda a família, sente vontade de viver, aí ela vai questionar se vale a pena viver. É o chamado sentimento de transitoriedade da vida. Então, meus filhos, meus alunos aqui do meu desafio EAD, falamos de Vinícius, falamos
né? Falamos de Vinícius, falamos do Vinícius, falamos agora de Drummond, falamos da Cecília. Ele é os principais. O outro é o Murilo Mendes. Eu não trouxe muita informação sobre ele, mas só você lembrar de Murilo Mendes da paródia. O que é paródia, pessoal? Paródia é justamente quando você faz críticas a textos consagrados. O Murilo Mendes, ele vai parodiar Canção do Exílio Modificada Facilitada, que ele faz uma paródia, é o texto mais importante da literatura do Brasil. E já o outro, né, o Jorge de Lima, vai trabalhar a temática dos negros. Negros sempre cai na prova de vocês do Enem. Tá bom? Pronto. Essa é a segunda fase, poesia. Bora ver agora a segunda fase, prosa. Segunda fase, era do romance, obsessão regionalista. Aí aqui, meus filhos, vão surgir os principais escritores regionalistas, né, da segunda fase. Qual é o principal? Olha aí, Graciliano Ramos, autor de Vidas Secas, um dos romances mais bem cobrados na prova do Enem. Vamos ler o que eu coloquei aqui para você sobre Graciliano Ramos? Eu coloquei assim. O escritor Graciliano Ramos representa, em termos de romance moderno brasileiro, o ponto mais alto da tensão entre o eu do escritor e a sociedade. Ei, grifa essa parada aqui, ó. Eu do escritor e a sociedade que o formou, né? Então, se você observar aqui você tem, né? Mesmo esquema do Drummond, professor, o eu lírico versus o eu social, mesma coisa, ó. Tensão entre o eu do escritor e a sociedade que o formou. Suas personagens projetam as faces angustiosas da opressão e da dor. Cada obra é uma ruptura. Graciliano Ramos compôs uma série de romances cuja descontinuidade é sintoma de um espírito pronto à indagação, à fratura, ao problema. Isso explica a disparidade da linguagem. Cada romance é um questionamento novo que propõe uma linguagem adequada. Esse é Graciliano Ramos. Esse é o romance regionalista nordestino com predominância dos temas sociais e políticos que vai trabalhar, pessoal, a seca do Nordeste. Quando você fala seca, a primeira coisa que vem na sua cabeça é lembrar da região Nordeste. É só esse que é regionalista? Não. Vamos ver outro? Vamos ver ela. Raquel de Queiroz, a cearense Raquel de Queiroz. Vocês sabiam, meus filhos, aqui do meu desafio EAD, que a Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras? Quem foi o membro? Quem foi o sócio fundador? Quem foi o fundador da ABL, pessoal? Machado de Assis. Machado de Assis, nosso maior e melhor escritor brasileiro de todos os séculos, que todo ano também tem questões no Enem. Bora falar um pouquinho sobre a nossa querida Raquel de Queiroz. Primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, a cearense Raquel de Queiroz foi colaboradora do jornal Ceará. Nele publicou diversos poemas e crônicas. Militante do PCB, Partido Comunista Brasileiro, foi presa em 1937, 7 anos depois da publicação de um dos seus romances mais conhecidos, o 15. Né? Entre suas características estão, tem que saber as características da Raquel de Queiroz. Né? Quais são as características? Uso do discurso direto, prosa enxuta e intensa e preocupação social. Escreveu também Caminho de Pedras, As Três Marias e Memorial de Maria Amor. Esse é a cearense Raquel de Queiroz. Esse é o romance de 30. Esse é o romance regionalista, onde há a predominância dos temas sociais e políticos. Raquel de Queiroz pertence à prosa de 30, ao romance de 30. Bora ver outro? Outro é chamado de José Lins do Rego. O paraibano José Lins do Rego, 1901-1957, foi eleito para a Academia Paraibana de Letras e para a Academia Brasileira de Letras em 55. Nessa fase, seus romances regionalistas foram essenciais para consolidar o chamado romance de 30, que é o romance regionalista nordestino, com predominância dos temas sociais e políticos. Professor, o que é que esse romance de 30 trabalha? A seca do Nordeste. Jorge Amado, o nosso baiano Jorge Amado. O baiano Jorge Amado é um dos escritores mais populares do Brasil. Ficou conhecido a partir de 1931 com o romance O País do Carnaval. Em seguida, Cacau e Suor. Um dos romances mais famosos do Jorge Amado, Capitães da Areia, que ele fala sobre os meninos de rua lá da Bahia, lá de Salvador. Beleza?
Então já falamos sobre Raquel, já falamos sobre Juscelino do Rego, já falamos sobre Jorge Amado. E o próximo, Érico Veríssimo. Aí você diz assim, professor, esse Érico Veríssimo foi o que morreu semana passada? Não, o que morreu semana passada é Luiz Fernando Veríssimo, é o filho desse. Né? Esse é romancista, Luiz Fernando Veríssimo, que morreu semana passada, é o cronista. Ei, cronista porque ele escreve crônica. Meus filhos, o que é uma crônica? Você tem que saber o que é crônica porque eles perguntam isso, estrutura na prova do Enem. Crônica, pessoal, é um tipo de texto narrativo que explora fatos do cotidiano, tá? Então, cuidado. A crônica, né, é parecida com o conto, né? O conto é uma história breve, curta, ela é um pouquinho extensa, né? Que explora fatos do cotidiano. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Érico Veríssimo, né? Esse é o pai, tá? Esse é o pai. Começou a trabalhar na revista do Globo como secretário a partir de 1930. Entrou no jornalismo literário sob a influência de Augusto Meyer. Entre suas obras de destaque estão Fantoche de Clarissa. Sua obra-prima é a trilogia O Tempo e o Vento, onde o que trata, professor, essa trilogia? Onde narra a formação socioeconômica e política do Rio Grande do Sul, da origem do século XVIII até 1946. Pronto, turma. Eu falei aqui sobre os regionalistas, né? Os principais autores do regionalismo de 30. Agora, isso é o que eu falei? Isso é prosa. Isso é prosa. Agora, né? Isso é prosa de 30. Agora vamos ver para a prosa de 45. Na prosa de 45, aqui eu coloquei assim. 45, você tem uma subdivisão. Você tem uma subdivisão entre prosa e poesia. Prosa você tem Clarice Lispector, Guimarães Rosa, né? E na poesia você tem João Cabral de Melo. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as características da terceira fase, ou terceira geração, onde você tem aqui, ó, prosa, característica, regionalismo, Guimarães Rosa. Sondagem psicológica, dramas existenciais, Clarice Lispector. Tendências atuais, você tem a prosa política, a prosa urbana e intimista e memorialista, tá? Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre essa dupla, esse dueto, que eles têm cobrado bastante na prova de vocês do Enem, tá certo? Primeiro, vamos colocar aqui, Clarice Lispector, primeiro a obra dela. Perto do Coração Selvagem, O Ilustre, A Maçã no Escuro, Laço de Família, A Legião Estrangeira, A Paixão segundo GH, Água Viva, A Via Crucis do Corpo e A Hora da Estrela. A Hora da Estrela é a obra mais importante de psicografia aqui para você, Um Sopro de Vida. Já o de baixo, Guimarães Rosa, nós temos Sagarana, Corpo de Baile, Grande Sertão Veredas, a obra mais... Eu grifo aí para vocês as obras mais importantes, tá? Primeiras Histórias, Tutameia, Terceiras Histórias e Estas Histórias. Esses dois pertencem à prosa de 45, onde há o surgimento de textos comprometidos com causas sociais e políticas, tanto Clarice como Guimarães Rosa. Na poesia, nós temos esse caboclo aqui, ó. Esse caboclo chamado de João Cabral de Melo Neto, né? Que tinha uma poesia seca, objetiva, concreta, rigorosa, renovadora, voltada para a paisagem física e urbana do Nordeste. Deixa eu falar um pouquinho sobre terceira fase. Vimos na aula passada a primeira, hoje segunda e terceira. Terceira, poesia agora. Ela é conhecida como geração de 45, ou também chamada de neoparnasianos. Quem é o destaque aqui? O pernambucano João Cabral de Melo Neto. Tendências atuais, nós temos as vanguardas, o concretismo. Daqui a pouco a gente vai começar um novo movimento chamado de concretismo, que é um movimento que valoriza a forma, muito semelhante ao parnasianismo, tá? Concretismo, um poema processo, que é o poema do protesto, e a poesia praxis, que é a poesia da prática. Poesia social e poesia marginal, né? Por exemplo, para cá de 45 vai surgir Ferreira Goulart, que trabalhava uma poesia chamada poesia social ou poesia engajada, que era uma poesia compromissada com causas sociais, né? Por exemplo, Ferreira Goulart ele vai explorar, por exemplo, a exploração dos trabalhadores que trabalhavam nos canaviais para produzir o açúcar que vai adoçar o nosso café. Tudo aqui a partir de 45. Bora falar um pouquinho sobre esse caboclo aqui, João Cabral de Melo Neto. Suas principais obras nós temos Pedra do Sono, O Engenheiro, Psicologia da Composição, Fábula de Anfion e Antíode,
O Cão Sem Plumas, O Rio, Morte e Vida... Cuidado com essa obra aqui, tá? Morte e Vida Severina trabalha a saga, o drama do retirante nordestino fugindo, evadindo da seca. Uma Faca Só Lâmina quaderna a educação pela pedra, o Alto do Frade, Agreste, Crime de Lacalle, redator, não é? Isso que é o quê? São as principais obras de João Cabral. Geração de 45, tá? E qual é a característica, professor, da poesia de 45? Tá aqui, eu coloquei para você. Sua poesia era seca, objetiva, concreta, rigorosa e renovadora, voltada para a paisagem física e urbana do Nordeste. Pronto. Esse é a geração de 45 ou terceira fase. Bem, meus filhos, deixa eu apagar aqui para você, que eu vou fazer um esqueminha aqui muito bacaninha para ti desses movimentos. Só para te explicar como eles acontecem cronologicamente, todos esses movimentos. Já estamos finalizando, tá, pessoal? Claro, né, professor? Tá chegando o Enem, faltam 52 dias para a prova, tem que finalizar mesmo. Já estamos finalizando isso aqui. Vamos finalizar um mês antes. Vamos finalizar o mês antes. Mês de outubro vai ser só revisão. Revisão da nossa plataforma Meu Desafio EAD. Vai ser só revisão. Vamos rever todos os movimentos. Vamos rever aqui desde o início, desde a teoria, passando pelo quinhentismo, passando pelo barroco, pelo arcadismo, pelo romantismo, pelo realismo, naturalismo, parnasianismo, pelo simbolismo, pelo pré-modernismo, pelo modernismo PPD, pelo pós-modernismo e agora esse movimento que vai pintar aí, que é o concretismo. Vou ter que pôr o quadro de novo. Vou ter que pôr o quadro porque eu tenho que explicar para você como é que surgem esses movimentos. Bem, o movimento que a gente está estudando aqui, é o modernismo. Só que antes do modernismo, nós estudamos um movimento chamado de pré. Tivemos uma aula aqui, uma sexta-feira, que eu fiquei a tarde todinha aqui com vocês, né? Estudando pré-modernismo. Depois do pré-modernismo, nós estudamos esse aqui, ó, que eu chamo de modernismo, PPD. Pessoal, o que é esse modernismo PPD? É o modernismo propriamente dito. E agora que nós estudamos, terminei agora há pouco, o pós-modernismo. O pós-modernismo é a geração de 45, é a terceira fase. Estou aqui, ó, pós-modernismo, também chamado de neomodernismo, também chamado isso aqui de literatura, contemporânea. A literatura contemporânea, na banca passada do Enem, pessoal, quem era a banca passada do Enem? Essa fundação, bem aqui, ó, era a FGV. A FGV, ela fez o Enem até 2022, porque 2023, 2024, aqui já foi a banca Sebrasp. Professor, eu não sei o que é a banca Sebrasp. Não sabe? É o SESP. Eu não sei o que é esse SESP. É a UNB. Quem vai fazer o meu Enem desse ano 2025? A banca Sebrasp. É essa aqui que vai fazer, tá? Por exemplo, literatura contemporânea era o assunto que mais caía na FGV. E agora no Sebrasp, qual é o assunto que mais cai no Sebrasp? O que mais cai no Sebrasp é esse assunto aqui chamado de modernismo, né? Então, olha lá, galera, isso aqui, qual é o ano aqui do pré-modernismo, professor? 1902 até o ano de 1922. Então quer dizer que o pré-modernismo corresponde aos primeiros 20 anos, data do início do século, anos 20? Isso. Os primeiros 20 anos, data do início do século, é o pré-modernismo. E esse aqui, modernismo PPD, qual é esse aqui? Esse aqui é de 1922 até o ano de 1945. E esse que a gente acabou de estudar agora há pouco, esse é o que nós chamamos de a partir de 45. Esse aqui é o a partir de 45. Anos 45. Agora vem, turma, ó. Anos 50, 52,
56. Aí aqui vai surgir esse movimento chamado de concretismo, que é o movimento que valoriza a forma. É o que a gente vai ver agora no nosso material que eu disponibilizei para vocês aí um tempo. Vamos lá. Poesia concreta, agora o material, tá? Poesia concreta, modernismo, terceira fase, concretismo. Meus filhos aqui da plataforma Meu Desafio EAD, cuidado com esse autor, Ferreira Goulart. Todo ano cai esse cara. Ele pertenceu a esse movimento, pós-45, né? Ao movimento especificamente chamado de concretismo, ou neoconcretismo. Você pode chamar esse movimento de concretismo, ou pode chamar isso aqui de neoconcretismo também, que era um movimento que valorizava a forma, né? Ele vai aparecer bem aqui, o Ferreira Goulart. Até escrever o nome dele bem aqui. Ferreira Goulart era maranhense, mas morou muito tempo no Rio de Janeiro. Qual era a principal poesia dele? É a chamada poesia engajada. Um tipo de literatura que a gente chama de literatura engajada. Pessoal, o que é essa literatura engajada? Literatura engajada é uma literatura comprometida, compromissada com causas sociais e políticas, certo? Esse é o Ferreira Goulart. O que vai caracterizar, professor, essa poesia engajada? É lutas sociais. Ele lutava contra a má distribuição de rendas, exploração dos trabalhadores, né? Os trabalhadores que iam para o canaviais cortar cana, colocar na costa, levar para a usina. Lá na usina vou moer aquela cana que vai produzir aquele açúcar que vai adoçar meu café, né? Para eu tomar todos os dias. Então ele vai explorar, ele vai trabalhar nos seus textos essa temática de chamada literatura engajada. Pessoal, o que é essa literatura engajada? Uma poesia social que vai defender os trabalhadores. Cuidado com esse autor. Vamos gravar o nome dele? Ferreira Goulart. Ele sempre cai na tua prova, tá? Ele pertence ao concretismo, esse movimento que a gente está trabalhando agora, tá? Concretismo ou neoconcretismo? Pessoal, o que é essa poesia concreta? Essa poesia concreta é uma poesia que elimina os supérfluos. Usa a imagem e apela para o aspecto visual porque ela se preocupa com a forma. É importante não confundir com a poesia parnasiana, que era a arte pela arte. Pessoal, o que era a arte pela arte lá do parnasianismo? Era o ideal parnasiano, né? O que era esse ideal parnasiano? O culto do belo, o culto da beleza, porque para a poesia parnasiana o que interessava era a forma, igual ao concretismo, tá? A poesia concreta tem um significado e função, mas tem um formato específico. É uma literatura que depende exclusivamente do leitor. Isso mesmo. É uma poesia visual e de interpretação porque valoriza a forma, né? Ou seja, cada pessoa vai tirar a sua conclusão sobre a poesia concreta. Beleza? Aí eu fiz aqui nesse material um histórico do que foi o concretismo, né? Pessoal, o que foi essa poesia concreta? O que foi esse concretismo? Olha, eu coloquei para você. Foi um movimento artístico surgido na década de 1950, que extinguia os versos e a sintaxe normal do discurso, dando grande importância à organização visual do texto, né? Qual é o marco inicial desse movimento chamado de concretismo ou poesia concreta? A revista Noi Grandes. No concretismo nós tivemos também como destaque, além do Ferreira Goulart, tivemos os irmãos Augusto de Campos, Haroldo de Campos, esses dois são irmãos, e o de baixo, o Décio Pignatari. São esses caras que são chamados de concretistas. Professor, o que é que eu preciso saber do concretismo para a prova do Enem, que está se aproximando? Você precisa saber as características, que eu elenquei uma por uma para você aí. Primeiro, acabar com a distinção entre forma e conteúdo e criar uma nova linguagem, tá? Primeira característica é essa da poesia concreta. Caráter universal, valorização do espaço das páginas, objetividade, metalinguagem. O que é metalinguagem? Fazer poético a conversa com o leitor. Ausência de cunho figurativo, experimentalismo, fora em cores e formas, visão matemática, ausência de limite porque só valoriza a forma, não é?
e ela é uma poesia antissimbolista. Beleza? Beleza, meus filhos? Então essas são as características do concretismo. Beleza? Pronto. Depois do concretismo, deixa eu colocar aqui a sequência. Aí você vai ter os anos 60. Os anos 60 que vai surgir aqui com o nosso querido tropicalismo ou tropicália, que vai aparecer aqui o Caetano. Depois vem 70. 70 vai surgir uma poesia chamada poesia marginal. Aqueles poetas que estavam à margem da sociedade, certo? Aí depois nós vamos ter os anos 80, 90 e ano 2000. Essa poesia dos anos 80, 90 e ano 2000 é o que nós chamamos isso aqui de literatura contemporânea. É o que nós chamamos para isso aqui de contemporaneidade. São os autores contemporâneos, meus filhos, que eles adoram também cobrar contemporaneidade, que eles adoram cobrar na prova do Enem. Por exemplo, se eu falar para você de alguns autores, para ver se você lembra. Se eu falar para você de Machado de Assis, você sabe quem é. É considerado o maior poeta, maior autor brasileiro. Se eu falar para você de Drummond, você sabe que é considerado o maior escritor brasileiro. Agora, se eu falar para você de José Paulo Paes, Ana Cristina César, Manuel de Barros, você já ouviu esses nomes? Professor, eu nunca ouvi falar nesses nomes, porque são autores contemporâneos, meus filhos. São autores que surgem a partir da década de 80. A literatura não acaba, né? Década de 80, 90, 2000. A grande maioria dos meus alunos, né? A grande maioria dos meus alunos que eu vejo aí, que eu conheço assim, são alunos que começaram a nascer a partir dos anos 2000. Você nasceu em plena literatura contemporânea. Você nasceu junto com a internet. Vocês nasceram no mundo tecnológico. Eu estou em um estúdio aqui na Orla de Macapá, um estúdio belíssimo, onde funciona a nossa sala de aula. Né? Aqui tem 1 milhão de equipamentos, ou seja, vocês nasceram junto com a modernidade, vocês nasceram junto com a internet, vocês nasceram junto com a tecnologia, vocês nasceram no mundo tecnológico. E vocês sabiam que um dos assuntos que mais tem caído na prova de linguagem é novas tecnologias? Pensa num assunto que virou um componente. Se você observar isso aqui, o estúdio está cheio de equipamentos eletrônicos. E novas tecnologias é um dos assuntos que mais tem caído na prova de linguagem. Direto, pessoal. Né? Então, esses anos aqui, os anos 80, 90, 2000. O ano 2000 é um mundo tecnológico, porque aqui surge a internet. Né? Surge a internet. Isso aqui, professor, qual é esse movimento aqui de ano 2000? A literatura contemporânea, que na banca passada era o assunto que mais caía. Que não deixa de ser modernismo. Professor, literatura contemporânea é modernismo? É. É chamado de quê? Pós-modernismo, é chamado de neomodernismo, é chamado de literatura contemporânea, é chamado de quê? De contemporaneidade, que você tem que saber um detalhe, uma coisa muito importante. A literatura contemporânea, pessoal, tem como objeto, anota isso no teu caderninho, tá? Tem como objeto de estudo a palavra. A palavra, quem é essa palavra aqui? Essa palavra aqui é a chamada linguagem verbal. É a chamada linguagem verbal. Pessoal, qual é o objeto de estudo da literatura contemporânea? A palavra. Eu até brinco com vocês que eu disse, a gente começa o nosso programa, lá no início, quando começamos nossas aulas, eu falei para você que o objeto de estudo da literatura é a palavra. A gente começa com palavra, a gente termina o programa falando de palavra. E o Enem pergunta qual é o objeto de estudo da literatura contemporânea. Está aqui, o estudo da palavra. O estudo cuidadoso da palavra. Palavra. O que é a palavra, professor? A linguagem verbal. E o que é a palavra? É o objeto de estudo da literatura contemporânea. Certo? Tudo isso a partir dos anos o quê? Dos anos 2000 para frente. A partir do ano 2000 para frente. A literatura não acaba, né? Até hoje vigora. Vamos lá. Próximo movimento. Tropicalismo, tropicália. Por isso que de vez em quando, meus filhos, na prova do Enem vem uma questão sobre Caetano Veloso. Você lembra no ano de 2022 caiu uma questão que o Caetano Veloso,
Ele não soube gabaritar. Não é que ele não saiba. Quem é culpado daquela questão é FGV. Meus filhos, eu sempre falei isso para vocês. Quando vocês forem estudar para o Enem, estude a banca. Estude a banca e vai preparar o concurso. Por quê? Para você ter uma ideia, no ano que o Caetano Veloso não conseguia gabaritar um texto que ele produziu, ele compôs o texto, ele não conseguiu gabaritar por causa da fundação, porque essa fundação, nas questões de interpretação, você não tem uma resposta única. Tem uma hora que ele falou assim, a esposa perguntou assim, qual é o gabarito dessa questão? Ele falou assim, tem uma, tem duas. Depois ele falou assim, parece que estão todas certas. Mas sabe por quê? Porque uma das características da Fundação Getúlio Vargas, que fazia a prova do Enem, é que você não tem uma resposta única. Você tem uma resposta mais adequada, a mais correta, a mais certa. Foi por isso que o Caetano... Por que o senhor está falando do Caetano? Por causa do tropicalismo. O Caetano não conseguia gabaritar a questão. O texto é dele, ele compôs o texto. E a Fundação fez uma questão que deixou dúvida naquela época, não é? Mas deixa para lá, que não é mais a FGV, hoje é o Sebrasp. Bora estudar Caetano, porque o Caetano cai tudo quanto é Fundação. Vamos lá. Tropicalismo. Vamos passar para esse slide aqui, chamado de tropicalismo. Beleza? Aí, vamos lá. O tropicalismo foi um movimento musical que também atingiu outras esferas culturais, as artes plásticas, o cinema, a poesia. Surgido no Brasil no final da década de 60. Eu nasci nessa época, na época do tropicalismo, nasci em 66. O marco inicial foi o Festival de Música... Olha, muito bacana, pessoal. Esses festivais eram muito... A gente passava a noite toda esperando esse festival. O marco inicial foi o Festival de Música Popular realizado em 1967 pela TV Record. O tropicalismo teve uma grande influência da cultura pop brasileira, e internacional, e de corrente de vanguarda como, por exemplo, o concretismo, é como se fosse um dependendo do outro, concretismo, tropicalismo. O tropicalismo, também conhecido como tropicália, foi inovador ao mesclar aspectos tradicionais da cultura nacional com inovações estéticas como, por exemplo, a pop art. Tudo é influência, tudo é influência. O tropicalismo inovou também em possibilitar um sincretismo. Ah, professor, quer dizer que o pré-modernismo ali, ele é um sincretismo porque ele é um misto de autores parnasianos e simbolistas. E o tropicalismo também é um sincretismo? Também é um sincretismo. O tropicalismo inovou também em possibilitar um sincretismo entre vários estilos musicais. O que é o tropicalismo? O tropicalismo é o rock, é a bossa nova, é o baião, é o samba, é o bolero, entre outros estilos. Então quer dizer, professor, que o pré-modernismo é um movimento sincrético, o tropicalismo também é um movimento sincrético. Por que ele é um movimento sincrético? Só você lembrar de sincretismo, fusão de vários estilos. Quais são os estilos que se misturam aqui? Rock, bossa nova, baião, samba, bolero. De vez em quando ele vem com umas questões aí também de rap. Beleza? Vamos lá? O tropicalismo foi muito importante no sentido em que serviu para modernizar a música brasileira, incorporando e desenvolvendo novos padrões estéticos. Nesse sentido, foi um movimento cultural revolucionário, embora muito criticado num período. Influenciou as gerações musicais brasileiras nas décadas seguintes. Quem são os autores que pertencem a esse tropicalismo? Eu coloquei esse destaque para os cantores Caetano Veloso, né? Gilberto Gil, Torquato Neto, Tom Zé, Jorge Ben. Aqui eu coloquei Jorge Ben, só que ele trocou hoje o nome dele, né? Hoje ele quer que chame para ele de Jorge Benjor. É o Jorge Ben. E as músicas, não é? As mulheres, Gal Costa e Maria Bethânia. Esses são, né, os autores pertencentes a esse movimento chamado de tropicalismo ou tropicália. Então não vai esquecer que o tropicalismo ele é um misto de vários estilos, como rock, bossa nova, baião, samba, bolero, entre outros. Não vai esquecer também do marco inicial, que foi o Festival de Música Popular Brasileira, feito em 1967 pela TV Record, tá?
Jovens, esse é o nosso tropicalismo, década de 60. Dando continuidade, depois de 60, vamos para 70. Estamos quase terminando o programa, né? Década de 70 havia a poesia marginal. Essa poesia marginal é aquela poesia que está à margem da sociedade, tá certo? Então vamos lá. Poesia marginal, anos 70. Quais eram as características dessa poesia? Era uma poesia inquieta e anárquica. Quais são os principais temas dela? Alegria e humor. Poesia calava a sociedade brasileira. Pessoal, o tropicalismo e a poesia marginal foram poesias que surgiram na época da ditadura militar para combater o regime. As principais funções dela foram essas. Deixa eu ler essa história que eu coloquei para você. Foi uma poesia nova, foi uma nova concepção artística que surgiu na década de 70 durante um período de forte repressão e censura imposta pela ditadura popular. Esse período cultural, também chamado de geração mimeógrafo. Meus filhos, acho que vocês não conhecem porque vocês são jovens. Meus alunos são novos, geralmente o pessoal são novos. Que nasceram a partir de 2000 são novos. Vocês não conhecem o que é o mimeógrafo. Mimeógrafo era um aparelho que na minha década, que a gente usava muito, até nas escolas públicas aqui em Macapá. Deixa eu me lembrar aqui, era na escola Tiradentes, que eu trabalhava na escola Tiradentes e tinha um mimeógrafo lá. Tinha um mimeógrafo de tinta e tinha um mimeógrafo de álcool. Você imprimia a folha parecia molhada, assim, com álcool. Depois tinha que deixar secar. É assim que eles produziam, os poetas marginais produziam as poesias, nesse aparelho chamado de mimeógrafo. Aí ficou conhecido como geração mimeógrafo. Foi marcado, olha as características dessa geração. Foi marcado pelo inconformismo, considerada a cultura oficial, alterando o comportamento do poeta face à sociedade. O poeta passou a ser totalmente responsável pela criação. Lembra que ele mesmo produzia a sua poesia. Reprodução e divulgação da sua poesia. Fora dos meios habituais de edição e divulgação de obras, usava os seus próprios meios para reproduzir e divulgar seus poemas. Eles mesmos produziam as suas poesias nesse aparelho chamado de mimeógrafo. Utilizava o mimeógrafo para copiar seus textos e realizar pequenas tiragens que eram consideradas a baixo custo de mão em mão. Então, o próprio poeta marginal que produzia as suas composições, certo? Professor, o que eu preciso saber aqui da poesia marginal? O que eu preciso saber são justamente as características, né? Eu preciso saber dessas características. Só tomar uma aguinha aqui para refrescar aqui a garganta. Principais características da poesia marginal. Vamos lá. Inconformismo com a cultura oficial brasileira, inconformismo com os moldes literários impostos pela academia, tudo é inconformismo. Inconformismo com a censura imposta pela ditadura, proposta de uma constante inovação poética, pautada pela inventividade artística e a vitalidade criativa. Inspiração nos movimentos de contracultura, elogio de uma produção cultural que estivesse fora dos padrões, busca de uma nova forma de divulgação da arte e da cultura brasileira, organização da poesia em estruturas rápidas que aliasse textos e elementos visuais, promoção de leituras imediatas com conteúdos facilmente assimiláveis, estrutura característica da poesia marginal. Utilização de uma linguagem coloquial. Essa utilização de uma linguagem coloquial é a linguagem falada pelos povos nas ruas, a língua do povo. Aquela língua que o professor de língua portuguesa te ensina o correto, aquela língua que a gramática normativa te ensina o correto, e você insiste em falar o português com todos os erros. É a chamada linguagem simples e coloquial, também chamada de linguagem usual. Também linguagem do cotidiano, linguagem corriqueira, rotineira, que é uma das principais características do modernismo, que é a linguagem coloquial, que é aquela linguagem que você não pode usar no processo de comunicação verbal da língua portuguesa, porque ela não é aceita. Se você usar a sua redação do Enem, usar uma linguagem coloquial, essa redação vai ser anulada. A linguagem coloquial só serve para a gente se comunicar, tá bom? Tá aqui, ele coloca aqui, utilização de uma linguagem coloquial revestida de sarcasmo, ironia, humor, gírias e
inclusivamente palavrões. Professor, quem eram esses principais poetas da poesia marginal? Nós tínhamos aqui os poetas dos anos 70, Chacal, Cacaso, Ana Cristina César. Professor, a Ana Cristina César é uma escritora contemporânea, da literatura contemporânea. O tropicalismo é um movimento desse período, né? A poesia marginal é um movimento desse período. Olha aí, Paulo Leminski, Dalto Trevisan, que são escritores curitibanos, são escritores de Curitiba, também esses dois, né? Tanto Paulo Leminski como Dalto Trevisan são escritores marginais. Francisco Alvim, Torquato Neto, Wally Salomão, José Agripino de Paula e ele, Manel de Barros. Esse que eu falei para vocês, aqui coloquei como de poeta marginal, ele tem caído de montão na prova do Enem. Ele é um poeta, é um caso à parte, é um caso exemplar, Manel de Barros. Ele é um poeta de Mato Grosso, que também todo ano vem caído nas provas de vocês. Textos, poesia do Manel de Barros, tá bom? Bem, aí aqui você tem a poesia marginal e os seus principais autores. Quem eram os principais autores? Aí nós temos aqui, na poesia marginal, anos 70, quais as características da poesia marginal? Era uma poesia inquieta e anárquica. Principais temas, alegria e humor, poesia que calava a sociedade. Quem são os poetas marginais? Aí eu coloquei para você Torquato Neto, um exemplo de poesia Cogito, que já caiu na prova do Enem. Paulo Leminski, que já caiu essa poesia chamada Poesia Plural também na prova do Enem. Cacaso, já caiu na prova do Enem. Aí você tem dois poemas que já caíram também na prova, que é Logia e Mitologia, que são paródias. É desse também escritor Cacaso. Jogos Florais 1 e 2 também do Cacaso. Todos esses poemas que eu cito aqui, meus filhos, eles já caíram na poesia marginal no Enem. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Poesia marginal e tropicalismo são poemas que surgiram, são poesias que surgiram na época do regime militar para combater a ditadura. Isso, meu filho, que você não pode esquecer. São poemas, são movimentos artísticos que surgiram na década de 60, 70 para combater o regime militar, regime militar opressor daquela época, tá? Aí aqui um caso à parte, um exemplar aqui, que eu coloquei para você, Manel de Barros, que é um dos principais, também poeta marginal. Nós temos Chacal, com a poesia Reclame. Nessa poesia Reclame, ele faz da poesia um instrumento de guerrilha livres, né? Como eu falei para você, sempre de combater o regime militar, né? Poesia era uma poesia marginal, que ele fazia Chacal, e ao mesmo tempo engajada. Ok? Então vamos lá, vamos ver essa sequência de movimentos aqui. Na sequência de movimentos, nós temos aqui, primeiro, nós temos o pré-modernismo, que vai de 1902 a 1922. Eu tenho aqui os anos 20, né? Depois nós temos o modernismo PPD, que praticamente é a parte mais importante, que envolve aqui, né, as três fases, primeira fase, segunda fase, terceira fase. Eu tenho aqui a terceira fase, que é o pós-modernismo, também chamado de neomodernismo ou literatura contemporânea, que é aquela literatura que surge na década de 40 para cima, né? Aí aqui vocês têm, né? Aqui 45, vai surgir os anos 50, 52, 56, com o quê? Com o concretismo, não é isso? Aí depois você tem década de 60 com tropicalismo, não é? Depois você tem década de 70 com a poesia marginal, 80, 90, 2000 com a poesia contemporânea. E para a gente fechar, aí eu resolvi fazer aqui um pequeno resumo do pós-modernismo, que é essa parte final aqui, a partir de 1945, tá? A gente vai hoje mesmo nós vamos concluir aqui o modernismo, aí na próxima aula a gente vai resolver simulados, né? Vai terminar o programa hoje. Terminando o programa hoje, a gente vai, a partir da próxima semana eu vou trazer para você os simulados, né? Uma coisa é certa, meus filhos, o Enem, terminou o programa, está praticamente terminado o programa, mas presta atenção, o Enem não é só estudo, tá? É estratégia. É metodologia, dicas, macetes. Tudo isso eu vou fazer no mês de outubro agora.
O mês de outubro agora a gente vai fazer isso, vai ser o mês dedicado à revisão, né? Revisão. Aí eu vou trazer para vocês dicas, metodologias, como acertar mais questões de linguagem, tudo isso a gente vai falar isso aqui para vocês, para que vocês pesquem todas essas informações. Estudar nessa reta final os assuntos que mais caem, isso é muito importante de saber. E para a gente concluir a nossa aula de hoje, concluir o programa também, bora dar uma lida aqui, eu coloquei para você no pós-modernismo aqui. O pós-modernismo é um termo de periodização artística e literária. É o que vem depois do modernismo. Está aqui nesse esquema que eu fiz para você aqui no quadro. Num sentido amplo dessa palavra, abrangendo suas três faces. Primeiro, o modernismo dos anos 20, modernismo dos anos 30 e 45, que é o modernismo canônico de meados dos anos 40 e 60. A sequência, né? 20, 30, 45, 40 e 60. A divisão em pré-modernismo e pós-modernismo. Desta forma, é fato assinalar que o modernismo brasileiro não é radical. Alguns traços já explorados pelo modernismo continuam, outros se modificaram. Não houve uma ruptura efetivamente significativa, o que reafirma a natureza duvidosa de qualquer classificação definitiva acerca do tema. O pós-modernismo, coloquei assim, o pós-modernismo como expressão literária vive sobre o signo da multiplicidade. É um monte de estilos convivendo sem briga no mesmo saco. Fórmula a mais hierarquia. E, claro, não há uma fórmula única. Por isso, joias pós-moderno pintam bem diferentes uma das outras por toda parte. Autores como, eu vou citar todos os autores contemporâneos, não é? Aí eu cito para você João Cabral de Melo Neto, que é da geração de 45, poesia. Nelson Rodrigues, que pertence ao teatro. Ele introduz em 1943 o teatro moderno com a peça Vestida de Noiva. Marco inicial do teatro moderno brasileiro, peça Vestida de Noiva de Nelson Rodrigues, né? Aí depois você tem Adélia Prado, Lia Luft, Hilda Wish, sempre tem caído essa poetisa na prova de vocês, Virginia Woolf, Dalto Trevisan, Rubem Fonseca e Caio Fernando Abreu. Destacam-se por possuírem intensificadas e redimensionados estilos, onde vemos claramente atitudes modernistas, umas estabilizadas e sedimentadas, outras intensificadas e redimensionadas, mas que, sem dúvida, podem ser reconhecidas na sua diferença, tornando esse estilo eminentemente autêntico, né? O pós-modernismo. Bem, aí para fechar aqui, eu vou falando sobre os autores todinhos, que vocês precisam conhecer, né? Que tem caído nas provas do Enem. Ariano Suassuna, isso aqui é teatro moderno. 1927, O Alto da Compadecida, A Pena e a Lei, O Santo e a Porca, teatro. Já assisti essa peça aqui. O Santo e a Porca, aqui na escola pública. Na época eu trabalhei no Tiradentes, os nossos alunos lá ensaiaram essa peça, O Santo e a Porca. Geir Campos, 1924, Rosa dos Rumos, Canto Claro, Operário do Canto, que é uma poesia. Jorge Andrade, também escritor de teatro. São os autores contemporâneos que vocês precisam conhecer. Jorge Andrade, 1922, 1964, A Moratória, Vereda da Salvação, A Escada, Os Ossos do Barão, Senhora da Boca do Lixo, Rasto Atrás, Milagre na Cela, teatro. Ledo Ivo, são os principais autores contemporâneos, tá? 1924, O Caminho Sem Ventura, A Morte do Brasil, Ninho de Cobra, As Alianças, O Sobrinho do General, A Noite Misteriosa, Poesia, Usa a Paisagem Mediterrânea, que é um conto. Para concluir, nós temos aqui Nelson Rodrigues, nosso anjo pornográfico. O anjo pornográfico, como ele é conhecido, o nosso
autor, nosso dramaturgo, autor de peças teatrais. Aí nós temos Nelson Rodrigues, 1912, 1960, Vestida de Noiva. Vestida de Noiva é a obra que inicia, né? Vestida de Noiva inicia o teatro moderno. Perdoa por me traíres, Algo de Família, Os Sete Gatinhos, são obras famosas de Nelson Rodrigues. Viúva, porém honesta, Bonitinha Mais Ordinária, que passou constantemente isso aqui na Rede Globo, A Falecida, que foi leitura obrigatória já aqui nosso vestibular da estadual, Boca de Ouro, Beijo no Asfalto, Toda Nudez Será Castigada, A Serpente, Teatro e O Casamento, Romance, são obras de Nelson Rodrigues, o anjo pornográfico. Você associa o Nelson Rodrigues, meus filhos, ao teatro, tá? Teatro moderno. Hilda Hilst, 1930, Balada de Alzira, Ode Fragmentária, Sete Cantos do Poeta para o Anjo, Cantares de Pedra e Predileção Poesia. Dalto Trevisan, 1925, O Vampiro de Curitiba, Desastre do Amor, Guerra Conjugal, A Trombeta do Anjo Vingador, Lincha Tarado, Cemitério de Elefante, Contos. Rubem Fonseca, 1925, A Coleira do Cão, Lúcia McCartney, Feliz Ano Novo, que já foi leitura obrigatória nos vestibulares aqui do Amapá. Se eu não me engano, isso aqui, Feliz Ano Novo, foi leitura obrigatória da UEAP. O Caso Morel, O Cobrador, A Grande Arte, Os Prisioneiros, Bufo Spallanzani, Prosa. E com isso aqui, meus filhos, a gente encerra o programa. Olha, a gente aqui no nosso projeto Meu Desafio AD, nós conseguimos ver todo o programa de vocês. Finaliza hoje, né? Finaliza agora, nesse exato momento, finaliza o programa de vocês. Meus filhos, é um programa de 3 anos que a gente conseguiu, desde que começou nossas aulas aqui no Meu Desafio AD, nós conseguimos concluir agora. Lógico que aqui, o que é que eu fiz? Eu fiz o que faço também nas escolas que eu trabalho, nos cursinhos que eu trabalho, eu faço a mesma coisa. Eu faço um resumão, dos 3 anos, da primeira série, da segunda série, da terceira. Eu faço um resumo teórico e a gente faz o que a gente faz? A gente vê a teoria e questões, teoria e questões, teoria e questões. Eu fiz isso o tempo todo com vocês. Vamos fazer agora, nessa reta final, nesse mês que está adentrando aí, que é o mês de outubro. Outubro é só revisão. A gente vai rever todos, né, esses conteúdos que a gente viu aqui no estúdio, aqui na nossa aula, nossa videoaula aqui, nós vimos. Então a gente vai rever nesse período agora de outubro, a gente vai fazer isso. Mas como eu falei para vocês, não vai ser também só questões simuladas, não. Nós vamos ver dicas, tem muita coisa, muita orientação que vocês precisam saber, que vocês precisam levar para a prova de vocês. Por exemplo, termino aqui com essas questões do Enem que eu já fiz isso aqui com vocês. Só batendo aqui rapidinho, que está terminando o meu tempo. Essa questão aqui nós fizemos já, quando eu dei para vocês pré-modernismo, nós fizemos essa questão. É uma questão que envolve, vou só comentar rapidamente, uma questão que envolve o pré-modernismo. Eles deram esse poema aqui chamado Psicologia de um Vencido, que é do Augusto dos Anjos, né? Lembra que Augusto dos Anjos utilizava expressões não poéticas, antipoéticas, como cuspe, vômito, catarro, escarro e verbo, para combater a literatura do passado. Eles deram essa poesia e fizeram a seguinte pergunta. Esse texto aqui, que caiu na prova, ele não servia para nada, né? Esse texto, quando caiu essa questão, ele servia mais para atrapalhar a gente. Eles queriam saber para vocês por que o pré-modernismo é um período de transição. Tu tem que saber isso aqui, ó. Por que ele é de transição? Por que o pré-modernismo é considerado um sincretismo? O que é um sincretismo? O sincretismo, o pré-modernismo e o tropicalismo são sincretismo, né? Porque são mistura de vários estilos. Então, a resposta para essa questão aqui do pré-modernismo, que ele é um misto de autores parnasianos e simbolistas que se uniram nessa fase. Aí nós fizemos essa questão aqui, gabaritamos a letra D, de desafio. A manutenção de elementos formais vinculados à estética do parnasianismo e do simbolismo. Por quê? Porque ele é um sincretismo, ele é uma mistura de vários estilos, né? Dimensionada pela inovação na expressividade poética e o desconcerto existencial. Nessa questão aqui que eles pedem,
A poesia de Augusto dos Anjos revela aspectos de uma literatura de transição designada como pré-modernista. Com relação à poética e abordagem temática presente no texto, identifica marcas dessa literatura. Qual é a marca da literatura do pré-modernismo? E que ele é um sincretismo entre autores parnasianos e simbolistas. A resposta para essa questão, nós gabaritamos aqui a letra D de dado, né? Aí depois nós viemos para cá resolver essa segunda questão. Quando eu falei para vocês, meus filhos, não existe questões do Enem sem Mário de Andrade, sem Oswald de Andrade, sem Manuel Bandeira, que são escritores da primeira fase que nós estudamos na aula passada, tá? Aí eles colocaram esse texto aqui. O uso do pronome átono no início das frases é destacado por um poeta e por um gramático. Aí ele dá esse poema famosíssimo, esse texto vai cair de novo na tua prova, né? Pronominais, dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno e do mulato sabido, mas o bom negro, o bom branco. Mulato é o negro e branco. Da nação brasileira diz todos os dias, deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Aqui é o seguinte, esse texto. O professor de língua portuguesa, aqui o Silvio, te ensina o correto. A gramática normativa te ensina o correto e você insiste em falar o português com todos os erros. Aí o Enem perguntou assim, comparando a explicação dada pelos autores sobre essa regra, pode-se afirmar que ambos, aí a resposta para essa aqui é relativo, essa regra gramatical. Por que é relativo? Porque eu posso falar, me dá um cigarro, né? Eu posso falar, eu não posso escrever, né? Para me escrever eu tenho que falar como? Dê-me um cigarro. Então, a resposta para essa questão do Oswald de Andrade, a resposta aqui é a letra E. Relativiza essa regra gramatical. A terceira questão é uma questão de Mário de Andrade. O Mário de Andrade ele é importante? Só é, pessoal. Ele que executa a ideia de fazer uma grande mostra para comemorar os 100 anos da independência. Aí eles colocaram esse texto aqui chamado de O Trovador, e eles perguntaram assim, cara ao modernismo, a questão da identidade nacional é recorrente na prosa e na poesia de Mário de Andrade. Em Um Trovador, esse aspecto, aí você teria que lembrar que uma das principais características da primeira fase vai ser ruptura com o passado, rompimento com o parnasianismo e a valorização de uma língua nacional. Quando eu falo nacional, lembra de nacionalismo exacerbado, que é o sentimento de amor à pátria. Aí a resposta para essa terceira questão aqui é a letra D. Problematizado na oposição tupi selvagem e alaúde civilizado, apontando a síntese nacional que era proposta do manifesto antropófago de Oswald de Andrade. Outra coisa, cuidado com esse autor. Oswald de Andrade, os principais manifestos e movimento pós-semana de 22 é dele. O manifesto Pau Brasil, no Enem de 2007, perguntaram isso. Oswald de Andrade, né? E aqui, nessa questão aqui, eles perguntaram a mesma coisa. Quando falar de manifesto e movimento pós-semana de 22, você tem que lembrar de Oswald de Andrade, o paulista Oswald de Andrade. Mário de Andrade e Oswald de Andrade, os dois são paulistas, tá? Só que o Oswald de Andrade é dele os principais manifestos de movimento pós-semana de 22. Você vê que o manifesto antropófago, né, o movimento de antropofagia é do Oswald de Andrade. Então, nessa terceira questão é a letra D de dado, não é? E para fechar aqui nossa última questão, é uma questão sobre Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira ele é um dos principais críticos ferrenhos do passado. Ele compôs o poema Os Sapos, que foi declamado no segundo dia da Semana de Arte Moderna, só que o Manuel Bandeira ele não quis declamar esse poema. O que ele faz? Ele passa a bola para o Ronald de Carvalho. O poema Os Sapos era uma espécie de romper com o passado, era uma crítica severa à literatura do passado. Ele não quis declamar, ele pede para o Ronald de Carvalho declamar o poema Os Sapos. Né? A importância dele é combater o passado. Aí ele escreveu esse poema poético, o Enem perguntou o seguinte, com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, a letra A diz assim, critica o lirismo louco do movimento modernista? Não. Critica todo e qualquer lirismo, a literatura também não. Propõe o retorno do lirismo do movimento clássico? Também não. Propõe o retorno de um movimento romântico? Também não. E a resposta para essa questão é propõe a criação de um novo lirismo, né? O lirismo, o que é o lirismo, professor? É justamente a expressão de sentimentos. Então, Manuel Bandeira está aqui para combater o passado, combater, né, a literatura dos parnasianos. E com isso aqui, jovens, a gente encerra a nossa aula de hoje e encerra também o nosso conteúdo programático, né? Que está lá na matriz de referência do Enem, que vocês precisam conhecer isso aqui. Meus filhos, prova do Enem geralmente cai
de 8 a 10 questões de literatura. Esse ano caíram 9. Geralmente nesse intervalo, de 8 a 10, caíram 9 questões. As questões de literatura do Enem são as questões mais difíceis. Por quê? Porque, segundo essa banca aqui, você só acessa a questão se você conhecer o conteúdo. Não dá para me vir direto com as questões para cá se você não conhece toda essa história aqui que eu te contei hoje, né? Por quê? Porque é perfil da banca Sebrasp. Qual é a qualidade dessa banca? Ela é uma banca conteudista. Ela é uma banca, se você percebeu, ela não gosta de imagens. Olha essa caricatura belíssima que eu coloquei para vocês, né? Os escritores que mais caem da prova do Enem. Aquele lá de cima é o Ferreira Goulart, né? Aquele que está ali na mesa, que está escurinho lá, é o Machado de Assis. Aquele carequinho ali, parecido comigo, olha, careca com óculos, é o Drummond de Andrade. Eles são os autores que mais têm caído na prova do Enem, tá? Então, qual é a dica que eu deixo para vocês aí? Já estamos na reta final, né? Que vocês estudem os assuntos que mais caem. Nesse slide, se eu não me engano, nesse slide, você tem lá no início, eu coloquei para você os assuntos que mais caem lá no início desse slide, todo esse material. Tá aqui, ó. Coloquei para você. É isso que eu quero que vocês façam quando vocês estiverem estudando em casa. Coloquei ali para você, ó, movimentos literários que mais caem no Enem. Todos esses movimentos, meus filhos, nós estudamos aqui. Todos. Sem passar nenhum. Estudamos aqui o quinhentismo, estudamos o barroco, estudamos o arcadismo, estudamos o romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo. Estudamos aqui o simbolismo, o pré-modernismo, estudamos o modernismo, estudamos hoje o concretismo, estudamos hoje a literatura, ou seja, nós estudamos tudo. E todos esses movimentos são os assuntos que mais caem. Só que eu vou rever isso aqui com vocês, dando dicas, né? Dando algumas estratégias, algumas metodologias que vocês precisam para resolver as questões. Não é fácil, né? Lembre que a prova de linguagem é a prova mais difícil que vocês têm. Muito mais difícil que a matemática, muito mais difícil a prova de linguagem. E as questões de literatura é o componente mais difícil que você tem de linguagem, mas não é difícil para quem tem um objetivo, que é passar no vestibular, passar no Enem. Então, foque nesses assuntos que mais caem. Então, meus filhos, até a próxima na nossa... Agora começar a falar só de revisão final, tá bom? Tchau e até a próxima, que Deus quiser. E Ele quer.